Tô chegando com as últimas notícias do Fluminense nesta terça-feira, semana de folga para o elenco do Flu até quinta-feira, porque sexta já é dia de embarcar, é reapresentação com embarque para os Estados Unidos. Vai começar a Copa do Mundo de Clubes para o Fluminense a partir do próximo sábado. Eles já vão treinar lá em Colômbia, Carolina do Sul, que é onde o Fluminense vai se preparar para a sua estreia no Mundial contra o Borussia Dortmund. Portanto, o próximo treino do Fluminense, de fato, vai acontecer já em solo norte-americano. Mas isso é para a galera que vem jogando, isso é para a galera que está atuando. Porque os jogadores que estão lesionados estão correndo atrás e trabalhando muito para ficarem à disposição do técnico Renato Gaúcho. E é sobre isso que a gente vai falar principalmente a partir de agora, mas também temos outras notícias e outras informações. Você pode chegar já deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal do Léo. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se você está conhecendo o canal por agora, também se inscreva, ative as notificações se você quer ficar todo dia muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flu. Eu vou, antes de falar dos jogadores lesionados, e teremos, ao que tudo indica, alguns reforços, eu acho que dá para chamar assim, né? Não são os reforços que a gente espera nesta janela de transferências, que está realmente demorando a sair novidades. Eu sei que está todo mundo ansioso, eu sei que vocês estão ansiosos, a gente também fica ansioso, correndo atrás da informação, tentando apurar, esperando ali para vazar alguma coisa. Essa ansiedade é de todos, não é só de vocês não. A gente, mais do que ninguém, quer levar a vocês boas notícias, quer publicar aqui, quer gravar sobre grandes contratações, sobre jogadores que vão chegar e ajudar o Fluminense não só na Copa do Mundo, mas também na sequência da temporada. E é o que eu venho falando, tudo indica que as coisas vão acontecer, tá? Até a semana que vem, né? Porque sexta-feira o time viaja, mas nada impede de algum jogador ser contratado e viajar na semana que vem, porque é o que eu tenho falado. Tem todo o trâmite burocrático de visto para os Estados Unidos, caso esse jogador não tenha, tem que resolver tudo isso. Então é bem provável que nem todo mundo esteja já à disposição para viajar com o grupo sexta-feira. E aí o clube vai ter que, né, mandar depois esses atletas que, dependendo de onde estiverem, nem aqui no Brasil, né, vão estar. Então tem muita coisa acontecendo, o tempo é curto, a correria vai ser grande, mas muito em breve, como eu tenho falado, a gente vai ter novidades em relação a isso. Pois bem, vamos lá. Vamos falar sobre o pós-mundial, mas você fala, pô, Lessa, depois da Copa do Mundo a gente nem chegou nela ainda. Mas então, é porque eu estava analisando aqui os confrontos do Fluminense, a sequência do Fluminense depois da Copa do Mundo de Clubes. E chamou a atenção a dificuldade dos jogos. Eu não sei se você já reparou, mas depois que o Fluminense voltar desse Mundial, a gente não sabe como, quando vai ser. Olha só, estou compartilhando para vocês aí o site O Gol. E a gente tem aqui já, esse jogo do Ceará foi adiado. Temos os 3 jogos da fase de grupos aqui da Copa do Mundo, contra o Borussia, o Ulsan e o Mamelodi Sundowns. E aí depois a gente volta à realidade do Campeonato Brasileiro. E a gente está vendo o Fluminense hoje na 5ª posição, a 4 pontos da liderança. É assim que o Fluminense viaja para os Estados Unidos. E aí tem esse debate rolando, é muita viagem de imaginar que o Fluminense pode disputar realmente o time brasileiro com esse time, que dá para permanecer na disputa ao longo da competição. E eu tenho falado, olha, vamos com calma. Não precisamos e nem devemos sofrer por antecipação. Tem muita coisa para acontecer até lá. A temporada é muito longa e tem outras competições. Mas eu acho que essa sequência aqui pode determinar de fato pelo que o Fluminense vai brigar dentro do campeonato. Oitavas de final de Copa do Brasil, por exemplo, já vem em final de julho. Antes disso, a gente vai ter, olha só, o Mirassol fora de casa. O Mirassol, em tese, era para ser um time que iria brigar contra o rebaixamento. Todo mundo ia ali beliscar 3 pontos. Está muito diferente. Pelo contrário, os caras estão fazendo uma grande campanha, um grande trabalho. Então você tem o Mirassol fora de casa, que vai ser um jogo difícil, tem sido para todo mundo. O Cruzeiro no Maracanã, que para mim é o time que melhor está jogando no momento, é o que joga o melhor futebol no momento. O Leonardo Jardim fazendo um grande trabalho por lá. Depois um Fla-Flu. O Palmeiras no Maracanã, mas beleza, o Palmeiras é um time sempre muito difícil de ser batido, mas normalmente o Fluminense vence sempre no Maracanã, normalmente vence. E o São Paulo no Morumbi.
E aí depois a gente vai para o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil contra o Internacional lá no Beira-Rio. E aí vem o Grêmio e depois o outro jogo já volta contra o Inter aqui no Maracanã. Então é uma sequência realmente pesada, é uma sequência difícil, que ela pode determinar ou encaminhar a situação real do Fluminense dentro do campeonato. Vai continuar realmente na briga pelo título, porque vai enfrentar os times que estão ali em cima. Ou vai ter que se adequar a uma realidade de brigar por Libertadores, que também está super dentro do normal, pela projeção que a gente tinha de início de temporada. E também, pontuando aqui, levando em consideração, que tem Copa Sul-Americana e que tem Copa do Brasil. E a gente não sabe até onde o Fluminense vai avançar. Se elimina o Inter, já está numa quartas, depois vai para uma quarta de Sul-Americana, vai afunilando, e a gente sabe que se não tiver elenco, e o elenco do Fluminense não é tão farto assim, é muito difícil, não só para o Fluminense, para qualquer time, absolutamente qualquer time hoje do futebol brasileiro, sustentar 3 competições ao mesmo tempo, de alto nível. A gente sabe que é praticamente fora da realidade. Mas essa sequência aí, realmente, meus amigos, pesada, tá? É muito pesada. Vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos e passo a passo a gente vai observando, inclusive, a evolução do time. E essa evolução do time recente, desses últimos jogos, nos dá a esperança de que realmente a gente vai poder brigar por algo maior na temporada. E a gente não tem jeito, né? Por menor que seja, às vezes, a reação ou as boas atuações, a gente já começa a criar expectativa. O torcedor é assim, é natural. E a gente tem que ir dosando isso conforme as coisas forem acontecendo, até para não sair completamente da realidade, né? Mas vamos lá, falando sobre os jogadores que estão lesionados e que também serão muito importantes para essa Copa do Mundo. E aí a gente está falando especificamente da Copa do Mundo porque depois vai ter tempo. Mas agora há uma dúvida grande em relação ao aproveitamento de alguns jogadores, dentre eles talvez principalmente Germancano, que eu acho que hoje é o grande gargalo que tem esse time, né? É a grande carência, que é um camisa 9. O Everaldo não vem conseguindo entregar o mínimo do que dele se esperava. E o Cano é o artilheiro do Fluminense na temporada e vinha com bons números, né? Não eram grandes atuações, mas bons números do Cano, depois de uma temporada muito difícil em 2024. Então, qual é a situação, né? Ele teve ali uma lesão grau 2 no joelho, que não precisou de uma cirurgia, mas não por isso é uma recuperação simples e rápida, mas o Cano vem evoluindo muito bem nessa recuperação. E vem treinando muitas vezes em 2 períodos de maneira intensiva, que já é dele, né? Ele é muito profissional, para que ele consiga realmente ficar à disposição do Renato já para a estreia contra o Borussia Dortmund. Dá para cravar, aliás, que ele vai estar? Não dá para cravar. Isso é algo muito sensível e temos mais 2 semanas até lá. Então é bom a gente ter um pouco de cautela, mas a cada dia que passa, conforme a evolução do Cano, ela caminha, aumenta sim a expectativa de que ele realmente tenha condições de entrar em campo. Hoje, o cenário é bem positivo em relação a ele, tá? O Bernal, eu não tenho muita informação sobre o Bernal, mas o próprio Bernal disse, o próprio Fluminense Uruguai disse que ele vai jogar o Mundial. Que os médicos já tinham falado para ele que ele teria condições de jogar. A única coisa que eu também tenho escutado é a mesma coisa do Cano, é que eles estão assim, trabalhando no máximo possível para conseguirem estar em campo. Que obviamente vai ser um momento especial para todo mundo. Então eu diria que esses 2 jogadores são os que estão ali em compasso de espera, de novo, né, com uma visão bem positiva em relação ao aproveitamento deles, mas ainda não dá para bater o martelo, vamos ter que esperar a semana de preparação lá nos Estados Unidos, que é de fato quando a gente vai ter uma definição em relação a isso. Canóbio já voltou a treinar, já voltou a trabalhar, então ele não deve ser problema de fato, vai jogar agora, é aquela história. E aí vale para todos. Ritmo de jogo, né, minutagem, dinâmica, tudo isso é algo que vem com os treinos e com os jogos. Então esse processo não tem muito o que fazer, né? A gente tem que ter noção de que eles vão voltar de lesão e aí isso pode e deve impactar no rendimento. Alguns jogadores voltam e voltam muito bem, nem todos, né? Cada um tem uma forma de reagir. Keno, que vem ficando fora das últimas partidas, viajou para Porto Alegre, todo mundo achou que ele seria relacionado, no fim das contas acabou sendo cortado de última hora junto com Hércules, vem lidando com um problema muscular na coxa direita, já algumas partidas fora, antes era apenas a questão de
de dosar ali a carga, depois realmente tinha um problema muscular que ele não conseguiu se livrar, mas ao que tudo indica também vai ter esse tempo a mais aí para se preparar e com certeza, se não tiver alguma outra lesão, também poderá entrar em campo. Também ficará à disposição do Renato. Ele e Canóbio, os dois vão ter que brigar novamente pelo espaço, com um Kevin Serna que vem crescendo, que vem jogando bem, que vem fazendo gol. Então, um desafio a mais para eles aí. Um cenário geral, é isso. São, entre aspas, reforços que o Renato pode ter aí para a Copa do Mundo de Clubes, sem necessariamente, ainda sem a chegada de jogadores que estão vindo aí para reforçar o time que ele pediu e ele deseja e já deixou bem claro em várias oportunidades que precisa de pelo menos 2, 3 reforços que vão chegar do meio para frente. Quem são esses jogadores? Quando vão chegar? A gente vai saber em pouquíssimo tempo. Mas hoje o clube também trabalha com a recuperação desses atletas para que possa ter um grupo mais forte lá dos Estados Unidos para desempenhar um bom papel na Copa do Mundo. Fechou, pessoal? É isso, vou ficando por aqui. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, seu comentário, sempre muito bem-vindo. A gente volta com muito mais informações e notícias assim que possível. Tamo junto, valeu!